paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero falar mais um pouco da palavra do Senhor com os irmãos neste momento. Eu quero ler aqui com os irmãos, aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 20, que diz assim: Ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Numa casa não tem vaso só de ouro e prata, mas também tem de pau e de barro. Eu quero nos colocar nessa situação, porque na verdade nós somos vasos de Deus. Eu e você, nós somos vasos de Deus. A utilidade do vaso: cada vaso serve para uma coisa, para uma finalidade. Existe vaso que ele fica na entrada da porta. Existe vaso que fica lá no fundo. Existe vaso que ele fica com flores e existe vasos que fica vazio. E também existe vasos que você não pode jogar fora porque ele tem um furo, não tem como você arrumar, você deixa ele aí de enfeite, mas você não pode colocar nada dentro dele que vaza. Está furado embaixo. Eu fico observando essa palavra e pensando na obra do Senhor Jesus. Nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença como vasos de valor. O vaso, ele não tem vida própria. Você já parou para pensar nisso? O vaso, ele não tem vida própria. O vaso, o seu Senhor pega esse vaso, coloca esse vaso na porta. E esse vaso fica na porta. Esse vaso, ele não sai da porta porque ele vive na dependência do Senhor. Esse vaso, ele fica na porta até o seu Senhor tirar e colocar em outro lugar. Porque ele não tem vida própria, ele não pode sair dali porque ele quer, ele não tem como sair dali. O vaso, ele está na porta. Ele está ali fazendo o que Deus colocou para ele fazer. Você, meu irmão, é um vaso, você não tem vida própria. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E dentro de uma igreja tem um pastor que é o anjo da igreja. E Deus, ele fala com o pastor sobre muitas situações. E Deus, ele fala no momento que tem que tirar o vaso daquele lugar. O vaso, ele está ali. E de repente, o oleiro pega esse vaso e tira ele. E fala para ele: vaso, você não tem vida própria. Você vive na minha dependência, que sou o seu Deus. Então agora eu quero que você fique aqui desse outro lado. E o vaso fica, porque o vaso não tem vida própria e ele é obediente. O crente vivendo na dependência do Senhor, obedecendo o seu líder, obedecendo o seu pastor que está na frente da igreja. Em alguma oportunidade, o vaso foi colocado ali. Ninguém pode tirar o vaso dali, porque o dono do vaso colocou e ele tem que ficar lá. Ele tem que ficar, porque o dono dele colocou ele ali. E quando o vaso é obediente, o dono do vaso pega o vaso, enfeita ele mais um pouco e coloca num lugar de mais destaque. Ele sai de cooperador, de ficar ali perto da porta, e vai mais para o meio da igreja, no corredor da igreja. E esse vaso fica ali.
pastor da igreja, que é o anjo da igreja, que Deus colocou, eu estou precisando de um vaso aqui em cima do púlpito. Ele pega aquele vaso, tira aquele vaso do corredor da igreja. Antes ele estava na porta, agora ele está no corredor. E esse vaso, ele é tirado do corredor no momento certo e é colocado lá em cima junto com o pastor. Não adianta o vaso falar, eu não vou ficar aqui, porque o vaso não tem vida própria, o vaso não pode reclamar, o vaso não pode falar que não vai. O vaso tem que ir. O vaso também não pode ir antes da hora. Não. Ele tem que esperar o seu Senhor te chamar. O vaso é obediente. Eu quero falar com você nesse momento. Você é obediente a Deus? Como vaso de Deus, você é obediente a Deus? É obediente ao seu líder? É obediente ao seu pastor? Temos que ser obediente àquele que está na frente da obra. Temos que ser. Observa para você ver essa situação. Uns são vasos de honra e outros de desonra. Nós fomos chamados para ser vaso de honra. Porque quem nos chamou foi Deus. E Ele vai nos capacitando todos os momentos das nossas vidas. Mas quando o seu pastor falar para você, fica na porta. Você é vaso, você vai e fica, porque o vaso não tem vida própria, o vaso tem que obedecer, o vaso tem que ser temente a Deus, e ele vai e fica. Chega uma outra pessoa e falar com o vaso assim, vem para cá, e fala, não posso sair daqui porque o meu Senhor me colocou aqui, eu vou ficar aqui. Eu só saio daqui se o meu Senhor mandar. No momento certo, Deus, que é o nosso Senhor, Ele autoriza, coloca no coração do pastor, e o pastor vai lá e tira esse vaso dali e coloca num lugar de mais destaque. É assim que funciona. É assim que tem que ser. O crente tem que obedecer. O crente tem que ser obediente, tem que viver na dependência de Deus. É assim que funciona. Olha, o pastor ele prega sobre obediência. Fala para a mocidade que tem que obedecer, fala para as irmãs, fala para as crianças, para os adolescentes, na reunião de obreiro, ele fala para todo mundo, para os obreiros, tudo que tem que obedecer, que também tem que obedecer. Mas quando o pastor que é superior a ele, que é o pastor presidente, precisa desse pastor local, precisa desse vaso, em outro lugar, esse vaso se faz rebeldia, não vai. Esse vaso prefere abrir uma igreja do que obedecer o seu pastor, do que obedecer a Deus. E eu fico observando que o pastor local, ele prega para a sua igreja, para a igreja que ele está tomando conta, que foi colocado nas mãos dele, ele prega a obediência, ele vive a obediência junto com eles, mas quando é para o pastor presidente tirar ele daquele lugar e levar para outro lugar, ele não vai. Ele já acha que ele é o dono da igreja. Olha o vaso se rebelando. Olha o vaso que não tinha vida própria, agora não está mais na dependência de Deus. Observa isso para você ver. Nós que somos pastores, nós temos que pregar e viver o que nós estamos pregando. Se eu prego obediência, o meu pastor quer me colocar em outro lugar, eu tenho que ir. Porque o mesmo Deus que cuidou de mim aqui vai cuidar lá. O mesmo Deus que cuidou de você aqui vai cuidar lá. Uma sementinha que você está plantando quando você não obedece o seu pastor. O vaso tem que obedecer. Se o vaso não obedecer, ele não é vaso de ouro nem de prata. Ele não é vaso de destaque.
Não tem como ser um vaso de destaque se ele é desobediente. Não tem jeito. Então eu quero chamar a sua atenção e chamar a minha atenção também para essa verdade bíblica. Nós somos vasos. E o vaso fica onde que Deus coloca, só sai quando Deus tira. Como que Deus tira? De que forma que a gente vai ficar sabendo que é Deus que tirou? Deus vai usar o pastor presidente ou o pastor setorial para trocar você de lugar. Porque talvez lá em outra congregação estão precisando de você. Quando troca você de lugar, não é que você não presta, que você não tem condições de ficar ali. É que você melhorou e que você agora está sendo promovido para outro lugar. Tem gente em outra igreja precisando de ouvir as pregações que você prega, os louvores que você canta e tudo que você fez nessa igreja, agora está na hora de você ir para outra. Porque a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus. Seja vaso de honra. Seja vaso obediente. Seja vaso obediente. E Deus vai te honrar. Deus, o Todo-Poderoso, Ele vai honrar a sua vida. Pode ter certeza disso. Eu conheci um pastor que tiraram ele da igreja que ele estava congregando. A igreja estava ruim quando ele chegou. Ele evangelizou, visitou, ganhou almas e eu estava junto com ele. Na época eu era jovem ainda. Quando ele foi transferido da cidade que ele estava para outra cidade, ele foi. Ele não ficou olhando para aquele tantão de gente que já tinha na igreja, porque quando ele chegou não tinha ninguém e agora tinha um tantão de gente. Eu que trouxe esse povo, eu evangelizei e fiz. Não. Ele baixou a cabeça e falou para o pastor presidente, sim senhor, e foi. E lá na cidade que ele foi, Deus honrou a vida dele. Deus abençoou a vida dele. E um dia uma pessoa perguntou para ele, mas você vai obedecer? Você vai largar a igreja aqui e vai para lá? Ele falou assim, eu tenho que obedecer. Deus me leva para onde quem quiser. Eu me entreguei nas mãos de Deus. Olha que exemplo. E eu pude ouvir isso desse pastor. Eu pude ouvir que eu e você, como pastores, como obreiros de Deus, que nós possamos ser mais obedientes aos nossos pastores, nossos líderes, que nós possamos ser vasos honrado, que prega e que vive o que prega. Nós temos que pregar, mas quando o nosso superior vier tirar a gente daqui, de onde que a gente está, e colocar em outra igreja, você fala, meus irmãos, até hoje eu estive com vocês, foi bênção, nós cantamos, nós pregamos, mas hoje eu estou indo para outra igreja. Vai vir outro pastor para cá e vai ser bênção do mesmo jeito. Vai ser bênção aqui e vai ser bênção lá na onde que eu estou indo. É assim. Amém? Que Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe, fortaleça o seu ministério, continue te honrando e que nós possamos a cada dia ser vasos obedientes na casa do Senhor. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.